Pronto para destravar o conteúdo de hoje? Eu sou o professor Antônio Zacarias e seu aprendizado é o nosso objetivo. Vamos juntos? Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos revisar intervalos reais. Eu estou aqui no cantinho acompanhando vocês. Vamos lá comigo? Então, qual é a definição de intervalos reais? Como podemos conceituar, como podemos entender? Intervalos reais nada mais é do que um subconjunto dos números reais. Lembra lá do conjunto dos números? Nós temos os números naturais, nós temos os números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais, os irracionais, e todos eles formam o conjunto dos números reais. Então, intervalos reais são subconjuntos dos números reais e representam todos os números entre dois valores. Onde nós temos dois valores, todos os números que estão entre esses dois valores, isso forma um intervalo real. Esses dois valores nós chamamos de extremos. Então vamos ver aqui no nosso mapa conceitual. Nós temos aqui a definição, como eu já passei para vocês, como já falei, sobre o conjunto dos números reais, representa todos os números entre dois valores. E quais são os tipos de intervalo? Nós temos os intervalos finitos, e dentre eles se dividem em fechado, aberto e semiaberto. E aí nós podemos ver aqui pelo mapa que os fechados, os colchetes, eles são voltados para os números. Os abertos, os colchetes estão de costa para os números. E os semiabertos, aí vai estar fechado para um e aberto para o outro, ou vice-versa. Além dos intervalos finitos, nós temos os infinitos, que aí quando envolve tanto o menos infinito, são todos os números negativos, que são infinitos também, e o mais infinito, que envolve também todos os números positivos. E nós temos aqui esses tipos, abertos quando o limite ali, o valor, o extremo, ele faz parte do intervalo, quando ele não faz, tanto para um lado quanto para o outro. Temos aqui no nosso mapa conceitual. E quais são as três formas de representar um intervalo? Nós temos pela notação de intervalo, que usa os colchetes, pode usar também parênteses, mesclar, mas uma das formas, vamos dizer assim, mais tradicionais é a utilização dos colchetes. Para os intervalos fechados, está vendo os colchetes fechados, quando o extremo faz parte do intervalo, colchete fechado. Quando ele não faz parte, colchete aberto. Nós temos também a notação de conjuntos. Nós podemos também representar o intervalo a partir da notação de conjunto, até porque são subconjuntos, são conjuntos, não é isso? E aí como é que a gente lê? Aqui, x pertence aos reais, tal que a é menor ou igual a x, que é menor ou igual a b. E aqui vai variando também de acordo com o tipo, é isso? Quando os intervalos, os extremos, fazem parte, estão incluídos no intervalo, nós usamos maior, igual, menor, igual. Quando os extremos não fazem parte, nós usamos apenas maior ou menor, depender da referência. Da mesma forma, aqui na representação da reta, nós podemos representar, que é a terceira forma de representar os intervalos. Quando a bolinha ela é cheia, significa que o extremo faz parte do intervalo. Quando a bolinha é vazia, significa que ele não faz parte. E aí a gente vai associar a bolinha cheia ao colchete fechado, bolinha vazia ao colchete aberto, e quando é cheia, a gente associa também ao menor igual, maior igual. Quando é vazia, aberto, nós associamos apenas ao maior ou menor, a depender do ponto de referência.
E é interessante que é necessário a gente também destacar o intervalo, certo? Então vamos para algumas questões, porque eu acredito que a gente fazendo é melhor para fixar melhor o conteúdo. Para os meus alunos do Colégio Estadual de Barrocas, essa atividade foi também passada em sala de aula e aproveitem para revisar e estudar para o nosso teste da segunda unidade. Vamos lá? Represente os seguintes intervalos, né? Letra A, com anotação de conjuntos, e na reta real, a letra B. Então eu fiz um esquema aqui da tabelinha para facilitar, né, a nossa correlação aqui entre as três formas de representar esses intervalos. E aqui eu trago, né, praticamente um tipo de cada, do semiaberto, fechado, aberto, né, que são os finitos, e os infinitos também. Então vamos lá. Nesse caso, nesse primeiro intervalo aqui, se nós repararmos, ele é aberto, né, é um conjunto finito, mas aberto. Significa que os extremos não fazem parte do intervalo. Então, na notação de conjunto, como é que a gente faz? Chaves, não é isso? X pertence a R, tal que 2 é menor que X, que é menor que 3, e fecha as chaves. Nós podemos ler assim, X dessa forma que eu fui falando, ou nós podemos ler da seguinte maneira: X pertence a R, tal que X é maior que 2 e menor que 3. E como representaríamos isso na reta real? Vamos tentar aqui ver se o programa entende que é uma reta. Olha, até que entendeu. Então, nós colocamos aqui, vai ficar como se fosse, né, não tem como apagar aqui o meio agora, então assim vai ficar aberto, não é isso? Não vou pintar inteiro. Aberto, aqui é o 2, aqui é o 3, e nós podemos fazer esse destaquezinho aqui, ó, fazer a ondinha para destacar, aqui é o intervalo. Bolinha vazia, colchete aberto, e aqui a sua forma, a notação de conjunto. As três formas que esse intervalo pode ser representado. Vamos para o nosso segundo intervalo. Esse aqui foi aberto, esse aqui é totalmente fechado, é isso? Então, vamos lá. Chaves, X pertence a R, tal que 6 é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 13. Bom, pessoal, aqui no primeiro caso, os extremos, né, revisando só, não fazem parte do intervalo. Já no segundo caso, quando é fechado, significa que os extremos fazem parte. Na reta real, como seria? Então, aqui a gente pode, bolinha cheia, não é isso? 6. Aqui. 13. E destacar aqui o intervalo, né? Pronto. Tá ficando, dá para entender. Vamos que vamos. Nesse caso aqui, nós já temos um semi-aberto, não é isso? Um semi-aberto. Então, como é que vai ficar aqui? X pertence a R, tal que, ó, ele é aberto no menos 4. Então, como é que a gente coloca? Menos 4 é menor que X. E como ele é fechado, no π, a gente usa o menor igual, não é isso? E é menor ou igual a π. E π vale quanto? Aproximadamente 3,14. É
Isso. Então, aqui na reta real, como é que ficaria? Ficaria aberto, no -4 e fechado lá em π. Então, vou destacar aqui o intervalo. Essa ondinha tá feia, mas vai ficar assim mesmo. E aqui é fechado em π. O nosso próximo exemplo já é o contrário, né? Ele é fechado no primeiro e aberto no segundo. Então vamos lá. E a gente sabe ó, que esse início na notação de conjuntos é igual para todo mundo, não é isso? Então, x pertence a R, tá ok. Raiz de 2 é menor ou igual a x, que é menor que 9. Fecha chaves. E aqui na reta, nós colocamos a bolinha cheia, raiz de 2, e bolinha vazia em 9, não é isso? Deixa eu destacar aqui. Destacar 9. Pronto. Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos, ó, todos esses aqui foram intervalos finitos. Agora vamos para os intervalos infinitos. Então, como nós temos aqui, ó, sempre no infinito vai ser aberto. E aqui nesse caso é menos infinito e fechado no -4. Significa que o -4 faz parte do intervalo. Então, como é que a gente reescreve aqui na notação de conjuntos? X pertence a R, tá ok. Nesse caso aqui, ó, x, porque só temos um extremo, não é isso? Outro é infinito. Ele é menor ou igual a -4, porque o 4 faz, -4, perdão, faz parte. E na reta real, como seria? Deixa eu colocar aqui o fechado, né? Isso, no -4. E a gente destaca né, todos os números menores que -4. Olha, já esqueci do sinal. -4. Nesse aqui, como seria? Também, ó, menos infinito, só que agora já é aberto no 6. Significa que o 6 não faz parte do intervalo. Então vamos lá, como é que fica? X pertence a R, tá ok. O X é menor que 6, porque o 6 não está incluso, né? Não está incluído dentro desse intervalo. Pessoal, repare, sempre que é menos infinito, nós usamos, o x vai ser menor. Quando é mais infinito, o x vai ser maior. Como esse caso aqui, ó. Ele é fechado no meio e mais infinito. Então, como ficaria? Antes, deixa eu fazer a representação na reta real, desse aqui que eu já ia esquecendo. Vamos lá. Então, aqui nós colocamos o 6, bolinha vazia, né? E destacamos também a direção para o menos infinito. Indo para esse exemplo aqui, vamos lá, x pertence aos reais, tá ok. O x, como ele é fechado aqui, ele é maior ou igual a meio. Pessoal, para a gente não confundir, é só lembrar, a boquinha do jacaré é sempre voltada para o número maior. Sempre voltada para o número maior. E aqui na reta real, como seria? Colocamos aqui, ó, como o meio pertence, bolinha cheia. Isso. E nós destacamos agora esse lado aqui. Por fim,
né, o nosso último exemplo, né, mais infinito e aberto, não é isso? X pertence a R tal que o X ele é maior que 3,89. Então, aqui na reta real, nós vamos colocar aberta a bolinha, né, vazia, e o 3,89 e destaca toda essa região daqui. Pronto, essa foi a nossa primeira questão, sendo que aqui, ó, nessa tabelinha eu já respondi tanto a letra A quanto a letra B. Então, acompanha aí se está tudo ok, se está tudo certinho. E vamos para a nossa segunda questão. Se A é igual, né, nós temos aí aberto, menos 2, 4 fechado, e B fechado no 0 e aberto no 7, calcule A união B, a intersecção B, e a diferença de A em relação a B e a diferença de B em relação a A. Por se tratarem de conjuntos, de subconjuntos, é possível operacionalizar, né, operacionar com eles, com os intervalos. Realizar as mesmas operações que realizamos com os conjuntos, que é união, intersecção e diferença. Então vamos comigo, né? Primeiro, vamos calcular a união. Para isso, vamos utilizar o recurso da reta real. Para os alunos do primeiro ano lá do SEB, inclusive eu quero dar um alô para eles. Aos alunos do primeiro técnico, do primeiro A, matutino, A, B, C e D, vespertino. Agradeço a audiência de vocês, a participação e a atenção de vocês aqui nessa videoaula. E espero que possa estar ajudando vocês aí na revisão do nosso teste, tá certo? Então vamos lá. Nós colocamos aqui o A, nós colocamos o B, nós colocamos agora a união B. Sabendo, pessoal, que nós podemos fazer de forma direta, né? Mas a reta real, ela nos ajuda a visualizar melhor essas realidades. Então, para a gente poder fazer de forma correta, aqui nós precisamos nos atentar à posição dos números, né? Então, para que a gente não erre, como é que eu faço, né? Como é que eu costumo ensinar? A gente vai olhar aqui, ó, para os dois e ver qual é o menor de todos. Nesse caso aqui é menos 2 e ele faz parte de A, né? E olhar para o colchete. Nesse caso aqui é aberto, a bolinha vai ser vazia, é isso. E nós colocamos aqui o mais próximo, deixando sempre um espaçozinho. Nós colocamos o mais próximo das letras, não é isso? Então, menos 2. O maior de todos é 7 e ele vai pertencer a B. Então, a gente coloca o 7 do outro lado. E nesse caso também a bolinha é vazia, por ser aberto. E aí agora a gente consegue mais ou menos posicionar de acordo com os outros números. Nesse caso, no A é menos 2 a 4, o 4 vai ficar mais ou menos aqui e ele é fechado, não é isso? Fechado. Então, vou colocar o 4 aqui. E o 0, ele é mais ou menos aqui assim, né? E também ele é fechado. 0. E aqui a gente vai destacar. Destaca aqui também. Bom, e aí como é que a gente visualiza a questão das operações? Se nós lembrarmos, união é o que? É junção. É juntar os dois. Então, nós vamos pegar do menor de todos ao maior de todos, né? Todo esse intervalo que vai compreender a união dos dois intervalos A e B. Então, menos 2 e 7. E vamos preservar, ó, fazemos um tracejado aqui,
Vamos preservar, nesse caso, a bolinha vazia do menos 2 aqui. E do 7 aqui. Então, ó, a união de A e B é todo esse intervalo maior que vai de menos 2 até 7. Nós podemos representar aqui, ó, a união B, né, na notação de conjuntos, como sendo menos 2 e 7. Aberto também. Bom, pessoal, nós podemos até aqui calcular a intersecção. Vamos fazer a intersecção aqui? Vamos fazer também, vou colocar aqui embaixo. A intersecção B. Vamos fazer a reta aqui também. Olhando para cá, pessoal, se a união é a junção, a intersecção é o que eles têm em comum, não é isso? Então, se nós olharmos aqui, ó, no B, todos esses números que estão do 0 até o 4 também estão aqui no intervalo A. Então, ó, se nós passarmos uma linha aqui, ó, até o final, a linha da intersecção, todos esses números daqui, ó, fazem parte da intersecção entre esses dois intervalos. Então, aqui, ó, vai ser 4, nós vamos conservar a bolinha, 4 não, 0 e 4, aqui é o 4. Conservar a bolinha, porque o 4 ele faz parte tanto do A quanto do B. Da mesma forma o 0 faz parte do B e do A. Então, as bolinhas são cheias, não é isso? E destaca. Logo, nós podemos representar aqui, ó, a intersecção B sendo fechado no 0 e fechado no 4, porque eles fazem parte. Aqui nenhum faz parte, aqui faz parte. E como seria a diferença? Né? A diferença, eu vou fazer o gráfico da diferença aqui para não ficar tão confuso. Então vamos lá. A menos B, vou repetir. Vou repetir essa reta aqui, ó. Menos. Vamos colocar aqui o menos 2 de novo. Aqui o 7. 4. O 0. Deixa eu destacar aqui. E vou destacar aqui também. Bom, pessoal, diferença é aquilo que tem em um, mas não tem no outro. Lembra? Então, é aquilo que tem em A e não tem em B. Nós vimos que a intersecção é o que tem nos dois. Então, do 0 até o 4 tem A e tem B. Então, não faz parte da diferença. Os números que fazem parte da diferença é aqueles que estão antes do 0, e sem contar o menos 2, porque o menos 2 aqui ele não faz parte do intervalo. Né? Então, se a gente descer aqui, ó, a gente desce, e aqui a gente desce também, ó, do 0, do 0. Aqui a gente vai manter a bolinha vazia do menos 2. Menos 2. Já aqui no 0, a bolinha vai ter que ser vazia também. Por quê, professor? Porque o 0 faz parte, ó, do B também. E a diferença é aquilo que não faz parte. Então, ele não pode ser incluído no intervalo. Então, aqui a bolinha do 0 vai ficar vazia. Então, A menos B vai ficar como? Aberta nos dois, não é isso? Aberta no menos 2 e no 0. Pronto. E, por fim, B menos A. Precisamos refazer também aqui, ó, colocando o B como primeiro. A e B menos A.
Eita, essa reta aqui ficou estranha. Deixa eu fazer a do A primeiro e do B menos A. Pronto, pessoal, refazendo aqui, ó, então, menos 2 nisso. Opa, pintei a bolinha do menos 2, é aberto. Menos 2 até 4, que é fechada. Aí aqui no B é 7, né? E aqui é 0, que é fechado também. Bom, pessoal, se a diferença é aquilo que tem em um, mas não tem no outro, então nesse caso de B menos A é o que tem em B, mas não tem em A. Se repararmos, todos esses números de 0 até 4 também estão contidos aqui, né, em A. Então, logo não faz parte da diferença. Só vai fazer parte da diferença o primeiro número real após 4, podemos dizer assim. Então, nesse caso aqui, ó, a bolinha do 4, da mesma forma vai ser que aconteceu lá no primeiro caso da diferença, vai ser vazia no 4 e permanece igual aqui no 7, vazia também. Por quê? Porque o 4 faz parte aqui do A e do B, então não pode estar lá. Então, B menos A é igual aberta no 4 e aberta no 7. Pronto. Essa aqui foi a nossa atividade de revisão. Eu espero que eu tenha colaborado com você e que o conhecimento esteja realmente sendo destravado. Nos vemos na próxima aula. Por fim, quero parabenizar a tua dedicação, o teu empenho e a tua atenção nessa aula. Acredite e tenho certeza que o conteúdo de hoje foi destravado. Então, até a próxima aula e bons estudos.